Audiobook Chaves da Consciência, capítulo 8 Mente Replicante. Não basta, para uma verdadeira elevação da consciência, um acúmulo de informações. Quem, senão o próprio ser, para discernir aquilo que ressoa com a sua verdadeira essência, daquilo que não lhe serve ou que destoa? Por uma falta de linguagem adequada ou que possa se aproximar do verdadeiro conteúdo das mensagens deste livro, muitas vezes usamos de recursos metalinguísticos que, de certa forma, promovem uma melhor absorção da informação. Mas, como dissemos, não é o acúmulo de informações que promove a elevação da consciência, é o próprio absorver. E o próprio ser, tornando-se o observador destas informações, reflete em si mesmo. O que aquilo que foi passado pode realmente expressar um ensinamento legítimo? A resposta para esse questionamento está contida na própria pergunta. A chave deste jogo é o próprio ser. Não existem portais de mistérios, não existem canais de conexão com outros seres, com outras entidades que, por mais conhecimento que detenham, não podem, ao final do processo, resolver as questões que competem ao próprio indivíduo. É ele, quando absorve essa consciência e observa a grandiosidade de tudo que o cerca, que se detém por um momento de reflexão, e esta reflexão é sempre interna. Nada do que é observável no mundo exterior pode trazer uma solução pronta para os problemas que, de certa forma, ele mesmo criou e com grande afinco mantém estabelecidos. Longe de se trazer uma verdade absoluta, longe de se trazer um conhecimento revelador em sua última instância, o que queremos é trazer as nuances que compõem este imenso quadro da vida. O observador não pode se deter em apenas um ponto do quadro. Para haver uma compreensão maior, precisa se afastar, tomar um certo distanciamento para poder, de longe, visualizar a imagem completa e contextualizar esta imagem, este símbolo, essas mensagens dentro de si mesmo, despertando nele ligações com este gigantesco universo interno. Ali estão as respostas, ali estão as ferramentas que ele mesmo deve procurar. Ninguém poderá lhe indicar, por uma simples questão de que o verdadeiro processo de abertura de consciência se faz individualmente. Por quê? Pelo claro motivo de que foi o próprio ser que encapsulou o conhecimento, que o revestiu de couraças e, imerso nesta ilusão, criou outros níveis de ilusão. É um verdadeiro mergulho e a cada movimento as barreiras são estabelecidas, mas é a sua própria consciência que cria e mantém estas barreiras. Onde repousa a sabedoria? A sabedoria não está na luz, está nas sombras. Então, este mergulho não pode representar uma espécie de aprisionamento, mas deve ser visto como um aprendizado, e a cada nível a intensidade aumenta e as sensações dominam a própria consciência. A consciência, para acreditar na própria existência, delega poderes à mente, porém, a mente nada mais é do que um replicante. A mente replicante tem um único propósito que é, observando o mundo externo, adequar a frequência do ser a este mundo como se fosse uma realidade e não apenas uma projeção. É necessário que se faça um exercício de separação da consciência do próprio corpo e da mente, como três entidades funcionando em instâncias diferentes. Na primeira instância, o campo físico movido pelos sentidos revela-se num comportamento instintivo de sobrevivência. É neste nível que estão as maiores armadilhas do sistema.
São os centros inferiores que controlam este campo físico, que o alimentam e também se retroalimentam das sensações experimentadas nesta experiência. Já a mente, que alguns poderiam imaginar estar associada aos centros superiores, age de forma independente, rodando os códigos e programas que nela foram inseridos. Como dissemos, ela funciona como um replicante, apenas entendendo que é necessário replicar as próprias sensações da existência material oriundas dos centros inferiores e faz isso de uma forma a justificar sua existência neste contexto. Contudo, a consciência, esta sim, ligada aos centros superiores, trabalha com a clareza que recolhe dos centros inferiores e da própria mente e, num processo de clarificação, consegue separar o joio do trigo. Aquilo que não serve é descartado de forma sistêmica. Dessa maneira, ela devolve a projeção dos inputs recebidos dos centros inferiores, sinalizando para o campo físico e para a mente quais energias e quais informações serão trabalhadas no nível da consciência e quais não serão. Estas, como dissemos, são descartadas através de um processo reverso, onde a própria consciência devolve à mente e ao campo físico essas informações que não servem, para que, então, o próprio sistema se encarregue de eliminá-las. Identificação. O problema todo está na identificação. Quando o ser se identifica com o próprio corpo físico e recebe essas informações que devem ser descartadas, ele não as descarta, porque entende que estas informações são necessárias para a sua sobrevivência. Ele não as vê da forma como devem ser vistas e as absorve como energia pura em vez de descartá-las. O mesmo acontece com a mente. Quando o ser se identifica além do próprio corpo, mas com a própria mente, ele também reluta descartar determinadas energias e informações. Como o cérebro é uma máquina replicante e um repositório de informações, entende que quanto mais informações reter, melhor. Como se ele estivesse trabalhando para o bem de todo o sistema individual. Disso deriva o que observamos rotineiramente. Essas informações, desprezadas pela consciência, voltam sistemicamente para a mente e para o corpo físico, e não sendo descartadas, uma vez que o indivíduo está totalmente identificado com o seu corpo e a sua mente, afetam todo o sistema. Daí surgem as doenças. É uma verdadeira desestruturação do processo de troca de energia entre a consciência, a mente e o corpo. O corpo vai registrando essas informações nas próprias células, nos órgãos, e chega num estágio em que este acúmulo físico e mental precisa transbordar. Na verdade, ele precisa ser eliminado, mas o corpo e a mente se negam a se desfazer daquilo. Neste sentido, podemos compreender que quando o ser se identifica demais com o seu corpo e com a sua mente, eles se apegam a esta sensação de deter o controle da situação da própria existência. Então, recolhem todas as informações, não se livrando de nada. A mente vê isso como se ela fosse um repositório, uma grande biblioteca que precisa incessantemente de informação, mesmo que não saiba para quê, ela só sabe que precisa. O corpo faz o mesmo processo, é um processo de acúmulo de informações. Para um melhor entendimento, isso ocorre fisicamente no nível da alimentação. O nosso próprio organismo, quando está regulado, consegue separar o alimento que será aproveitado pelo sistema daquilo que não será e o elimina.
É uma condição natural, obviamente obedecendo a uma programação, mas é uma programação eficaz. O problema é o quanto o corpo físico está equilibrado, pois assim as funções se desenvolvem da forma como tem que ser, ou seja, esses programas autoconscientes rodam mesmo quando estamos no estado do sono, continuando a fazer o que tem que fazer. Mas quando há um desequilíbrio, esses programas entram em conflito. Este acúmulo acaba sobrecarregando o sistema, se transformando no que as pessoas sentem quando falam que estão pesadas ou quando entram no estado mental, na primeira fase da meditação e dizem: como a minha mente está pesada, estou sentindo esse peso. Sim, isto é verdade. O ser está experimentando este acúmulo e já não sabe o que fazer com tanta informação, com tanta energia reunida, pois limitou o processo de eliminação do que não serve. É fácil perceber pessoas assim, estão sempre buscando informação, porque isso se torna um sistema vicioso para a mente. A cada nova informação, ela entende que cumpriu a sua função de forma exemplar, rodou o programa e isso, obviamente, libera substâncias químicas no organismo, dizendo para todo o sistema que está tudo bem, que é assim que as coisas funcionam, mas não há uma digestão dessas informações. Nas mãos da consciência. Este exercício de reflexão é feito pela consciência. Ela, sim, tem o controle de todo o sistema mental e físico e sabe que nem tudo deve ser retido, porque, devido a uma lei universal, tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia, por isso a energia está sempre em movimento. A consciência vai aproveitar o que de mais verdadeiro, de mais puro há naquela informação e transforma em uma ferramenta que será usada no próprio desenrolar da vida. A chave aqui é se o ser pode se identificar com o corpo e com a mente, porque não fazer esse mesmo exercício e se identificar com a consciência, essa que trabalha incessantemente para a clarificação de todos os processos da vida? Todas as experiências, vivências são digeridas pela consciência que lança para o universo aquilo que não lhe serve em forma de perguntas, de questionamento. Já a mente não questiona. A mente, como um aparelho replicante, não questiona, apenas julga. Ela não digere a informação, ela retém. Ela não trabalha pelo bem maior da evolução da consciência, ela replica os programas inseridos antes mesmo de que o ser venha a este mundo. Na divisão do cérebro entre o lado esquerdo e o lado direito, bem no meio, é implantado uma placa, um verdadeiro processador. E assim como um computador, contém programas que rodam em segundo plano para a própria manutenção da mente. Porém, qual é o problema destes programas que rodam em segundo plano? Esse segundo plano é conhecido como sendo o inconsciente. É neste ambiente que os programas rodam sem que o indivíduo o perceba. Aquelas pessoas que tomam atitudes sem a mínima reflexão das consequências, que agem por impulso, não o impulso decorrente de uma intuição ou insight que deriva da consciência, mas por um impulso elétrico que dispara na mente uma sequência programada dentro desta placa, fazendo com que a mente, tendo o corpo físico como uma interface, acesse o inconsciente de forma imperceptível. Rode os programas, manifestando-os de forma automática, sem que o indivíduo se dê conta. São as que estão sempre no piloto automático. Quanto mais este estado prevalecer, surge uma deformação no campo físico e mental e, consequentemente, afeta a consciência. Cria-se o automatismo das ações, dos pensamentos e surgem os robôs autômatos, totalmente entregues a esta programação subliminar, subjacente e inconsciente.
Sim, existem processos inconscientes que servem única e exclusivamente para a manutenção do corpo físico. Afinal, ninguém pensa em respirar, ninguém pensa nas batidas do coração para que ele funcione. Certamente existe toda essa parte, ela é necessária e vital para a própria sobrevivência. Mas não é sobre isso que está sendo falado aqui. E sim que num nível de holografia, numa condição de simulação, o ser contém embutido em seu inconsciente verdadeiros programas. Há muita literatura sobre isso. Não é novidade o que está sendo apresentado, mas há a necessidade de se deter neste assunto, porque é quando o mesmo assunto começa a se apresentar repetidas vezes que se consegue perceber as falhas da Matrix. Algo está sinalizando para que o ser preste atenção naquela informação que continua vindo incessantemente. É um problema que precisa ser percebido e resolvido, propiciando à pessoa que jogue essas questões para a consciência para que ela faça essa digestão e se expanda cada vez mais. Mas, neste processo holográfico e simulado, o indivíduo não se vê como uma projeção, como já foi dito. Ele se identifica totalmente com o seu corpo e com a sua mente. Tudo aquilo que ele é capaz de simular, ele toma como sendo realidade. Sim, se fecharmos os olhos e caminharmos em qualquer direção, provavelmente bateremos a cabeça numa parede ou em um muro. Não é disso que estamos falando. Não é desse nível infantil de conhecimento e informação. Estamos falando de todo um sistema complexo, e de tão complexo parece real, mas não é. Como dissemos, a chave deste jogo é o próprio ser. O ser que precisa aguçar a percepção e entender que tudo que é observado neste plano é apenas uma perspectiva de uma projeção e de uma realidade maior, a qual só pode ser percebida dentro de um espectro de frequência limitado, como as cores. É de amplo conhecimento que existem mais cores do que as que vemos. Esta consciência precisa ser bem estabelecida porque são padrões definidos dentro de um sistema maior. Isso não implica que nos tornemos vítimas deste sistema, nem escravos destes padrões. Também não justifica empregar todo o nosso foco de atenção às coisas materiais. Como deve o ser agir neste caso? Se desfazer de tudo que é material e se isolar dentro da sua própria consciência, buscando assim a elevação, o nirvana e os estados búdicos e crísticos? Esta não é a resposta. A informação que deve ser absorvida é se esta estrutura que se manifesta na frente do observador adquire um contexto de realidade e materialidade. Ele deve entender que tudo deve ser visto como uma ferramenta, porque tudo contém uma energia. Por exemplo, o dinheiro é uma ferramenta, mas quem dará uso a esta energia é o próprio ser. Pode surgir a pergunta: como faço para identificar uma mensagem verdadeira? Dentro das limitações que nos são impostas, ou seja, é só uma perspectiva, um pequeno percentual da verdade que é absorvida, pois não existe uma verdade absoluta dentro deste jogo limitado, é simples. Não devemos procurar nomes, deduzir ou procurar o entendimento de imediato. É preciso antes absorver, processar e não julgar a informação, porque nossa consciência saberá fazer esta separação. Por que agir assim? Porque tudo isso que foi falado são atributos da mente, é como ela funciona. A mente é imediatista, julgadora, criadora de deduções, que se tornam verdadeiras construções mentais, às quais o ser vai ficando cada vez mais preso.
A mente procura ver a verdade objetiva das expressões que se manifestam à sua volta, mas é a consciência que percebe o extrato de subjetividade destas informações. A mente, sempre querendo o comando da situação, fraciona a informação e toda a subjetividade ou as entrelinhas da informação joga para o inconsciente e trabalha com a parte da informação imediata, porque ela precisa processar isso de uma forma mais rápida para que a consciência não entre no jogo. Quando ela faz isso, manda uma mensagem para o indivíduo: está vendo? Estou te ajudando, estou desvendando, interpretando. E ela, trabalhando nesse nível de resultados imediatos, descarta partes importantes da informação. Como dissemos, ela joga para o inconsciente. Mas, num primeiro momento, o indivíduo se vê satisfeito, porque neste processo de julgamento, imediatismo e deduções, o que acontece verdadeiramente é que, dentro desta camada de ilusão em que o ser se encontra, criam-se novas camadas ilusórias, um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Sim, a mente trabalha como um replicante e estabelece uma projeção virtual do que ela entende como realidade e faz com que o ser entre neste mundo virtual desconhecendo que ele próprio é uma projeção holográfica. O que se colhe disso é que quanto mais ele mergulha nas criações mentais, mais distante fica de poder acessar a sua consciência. Ela está ali, está presente, mas num estado latente, porque não é acessada. A sabedoria nas sombras. Então, o caminho para que se estabeleça este domínio da consciência sobre todo este sistema é abandonar o julgamento, desapegar das coisas, não procurar uma solução rápida para os problemas e compreender também que a verdadeira sabedoria está nas sombras. É por isso que as religiões demonizaram as sombras para que os seres tenham medo de acessar, pois é lá que estão os problemas e é lá que estão as soluções. Quando somos confrontados com as sombras, quando elas surgem para nós, qual é a primeira reação? É de rejeitar. Foi isso que foi ensinado aos seres humanos. Você deve rejeitar as sombras porque é um ambiente maléfico, demoníaco, satânico. Nada disso faz sentido, porque as sombras fazem parte do ser e quando surge a sombra, qual o estado de consciência que deve imperar no indivíduo? Oportunidade. É uma oportunidade que está se abrindo à sua frente e ali está aquela energia densa, imagens deturpadas e distorcidas, aqueles seres monstruosos, mas é ali que estão as soluções, ali estão as respostas. Há uma falsa crença que também foi inserida nesta programação inicial de que quando o indivíduo entra no caminho da busca pela iluminação, deve apenas trabalhar com a luz, estar sempre na luz, irradiar sempre a luz. Esta é uma falsa crença que leva à falsa ascensão. Na verdade, o caminho mais realístico no processo de iluminação, ou de ascensão, como se queira chamar, é o de lidar com as próprias sombras. Porque a luz não está aqui, e se estamos nessa simulação, o que nos atraiu para essa frequência? Foram as nossas sombras, não foi nossa luz. Com raras exceções de seres que procuraram mergulhar nesta experiência para trazer um pouco de conhecimento. Mas devemos perceber que em tudo há um propósito. Estes seres mergulharam para resgatar suas próprias partes. Então, não vejam aqui uma motivação altruísta. Não mistifique nem romanceie nada.
Vamos nos afastar desses livros e ensinamentos que glorificam o herói. Aquele que mergulhou para salvar a humanidade. Não é bem assim. Este mergulho tem um propósito. Ele veio para salvar suas próprias partes perdidas nesta dimensão. Porque, como um campo de experiência, num tempo remoto, partes dele mergulharam nessa piscina e aqui ficaram presas. Então, na verdade, o que ele está fazendo nada mais é do que se recompondo. Novamente, não vamos fazer nenhum julgamento, porque se observarmos bem, nós podemos ser este ser ou parte dele. Vamos chamar de fractais para que fique mais fácil de se entender, mas são parcelas de uma consciência maior. Aquela consciência maior, em sua totalidade, já não se encontra mais na plenitude. Ela tem partes mergulhadas nesta existência e vamos dizer que ela está representando hoje, no nível em que está, apenas 80% do que realmente é. Estes outros 20% estão aqui, que, por vários motivos, inclusive exílios, banimentos e outros fatores, acabaram presos nesta simulação. E o processo é um verdadeiro movimento de descortinamento desses véus. É preciso despir o santo e exibir todas as suas mazelas para ver que nu ele é apenas um corpo, nada mais. Retomando o cerne da questão, o ser humano precisa aprender a trabalhar com as sombras. Não é fácil. Por quê? Porque assim que entra em contato com elas, fazem uma ligação imediata com a sua mente. O que a mente faz? Num primeiro momento, julga. Ah, aquele ser horrível não sou eu. Depois, procura uma solução imediata. Vamos atacá-lo. Ele não é você. Depois da batalha infrutífera, porque esse ser não pode ser eliminado, pois é parte dele mesmo, ela deduz: o trabalho está feito, podemos seguir. Seguir para onde? Atrás de mais informações. Para quê? Para ter mais informações. A mente trabalha dessa forma. Então, nós perdemos oportunidade atrás de oportunidade. Estes seres, entidades, energias sombrias, podemos dizer assim, porque elas não refletem a luz, apenas absorvem, se manifestam todos os dias, no trânsito, na fila de um banco, fila de um mercado, no convívio com a família, nas relações humanas, elas estão lá, toda hora sinalizando: estou aqui, você vai me esconder no inconsciente ou vai me entender? Aí entra o grande enigma da esfinge: decifra-me ou te devoro. É isso que a sombra faz. Ou trabalhamos com ela, entendendo-a, decifrando-a, ou ela nos devora. Ah, mas é assim? Sim, é assim. Como ela se manifesta quando não é decifrada? Em forma de doenças. São as doenças, como dizemos, as doenças da alma. Essa expressão é muito bonita, mas é romantizada, pois não é uma doença da alma. São nossos problemas interiorizados e escondidos em nosso inconsciente que ganharam vida e forma. Todos os tipos de formas inimagináveis, de vermes, lagartos, a deturpações sexuais. Tudo fazendo parte de um contexto gigante de coisas incompreendidas que, novamente, é preciso dizer, as religiões insistem em que isso não faz parte do ser humano, que somos seres iluminados. Eles nos dizem: esqueçam as sombras. Eles polarizaram essa questão usando a estratégia mais suja, que isso faz parte da dualidade do bem e do mal, e se comermos da árvore da sabedoria, seremos expulsos do paraíso. Quanta ignorância, quanta manipulação, quanto tempo perdido, sentados nos bancos das igrejas, dos templos, das sinagogas, ouvindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma mentira arquitetada para fazer com que a humanidade esqueça seu lado sombrio. Pois ele não faz parte de você, ele é o próprio Lúcifer, assim dizem.
Simbolicamente falando, vamos analisar minuciosamente essa questão, fazendo o seguinte raciocínio não mental e jogando para nossa consciência. Quem era Lúcifer, senão um anjo? Isso ninguém poderá negar, nem a própria igreja. Está nas entrelinhas? Não, está nas linhas, está no expresso, nos próprios textos sagrados, que ele era um anjo. Alguns dirão que ele era um anjo caído e a ingenuidade continua. Tapar o sol com a peneira não adianta. Devemos ver a realidade da questão da seguinte forma: ele caiu para onde? Ele não caiu para a terra? Onde estamos hoje? Para onde queremos retornar? Não é para a luz? Então, não somos seres de luz, mas também não somos a maldade em toda a sua expressão. Estamos aqui com um único propósito de reequilibrar essas forças que vemos como antagônicas e que, em essência, não são. Assim, o grande objetivo deste capítulo é fazer com que aquele que está lendo essas páginas e chegou até aqui compreenda que todo o processamento de informações realizado a nível mental, no mental concreto, são deturpados pela própria mente que roda os programas pré-estabelecidos. Deste modo, deve-se despertar e invocar a consciência para que ela atue nesse cenário, afinal, ela tem a visão maior do que nós não percebemos com os próprios sentidos. Ou seja, o corpo físico e a mente não conseguem fazer a interpretação deste holograma e compreender esta simulação. Como a mente e o corpo não conseguem este processamento, eles o tomam como realidade, porque, como dissemos, fica muito mais fácil para justificar a própria existência. Um processamento através do julgamento, da rapidez, do imediatismo e da dedução. Por que a mente age assim? Porque é muito mais fácil, como já disseram, é muito difícil pensar, por isso eu julgo. Sim, a mente concreta tem uma extrema dificuldade em processar uma análise feita de proposições para se tentar chegar a uma síntese. Ela pula os passos deste processo indo diretamente para a resposta. Mas a resposta é parcial e enganosa. Cabe à consciência fazer este processamento. Neste ponto deve ficar compreendido quem é o problema? Quem deve lidar com este problema? Ninguém nos ajudará a resolver essa questão e compreender que toda a informação chega através da dissipação de energia de algum ponto. Os seres só estão recolhendo estas energias, mas não basta recolher, é preciso processá-las. Este é o papel da consciência, que deve estar totalmente livre das armadilhas da própria mente. Vamos ser repetitivos. A consciência não julga, não é imediatista e não deduz. Ela filtra a informação e a processa, dispensando aquilo que não será benéfico para o sistema e aproveitando ao máximo aquilo que é. O outro ponto-chave é: não devemos nos identificar com nada. Devemos observar, mas não nos identificar. Este processo de identificação com o exterior é um processo da mente. A consciência, como está desprendida desta mente racional, trabalha de uma forma mais equilibrada com as informações. Então, não tomem tudo isso como uma verdade absoluta. Não vejam isso como um ensinamento derradeiro ou ensinamentos que vão resolver todos os problemas. As mensagens que aqui estão contidas neste livro são apenas ferramentas, mas quem fará uso delas é a própria pessoa. Curta esse vídeo para que estas informações possam chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal e acesse o site www.auroraluminos.com, o link está na descrição deste vídeo. E lá contém muitas mensagens canalizadas para esse nosso despertar e ampliação da consciência. Obrigada.